dia, pessoal. Consegue me ouvir aqui pelo... Bom dia, pessoal. Nós vamos começar aqui agora a palestra do professor Marcelo Caldas. E aí, para abertura, eu gostaria de convidar o professor Armando, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, o professor Leandro, da Faculdade de Ciências Econômicas, e o professor Ricardo Bruno, representando o programa de pós-graduação em Economia Aplicada. Eu gostaria também de chamar o professor Marcelo Caldas para aproveitar também e compor a mesa. Passar a palavra aqui para o professor Armando. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, uma grande satisfação poder estar recebendo o professor Marcelo aqui na Universidade Federal do Pará, no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas e no nosso curso de Economia, né? Na Faculdade de Ciências Econômicas, no programa de pós-graduação em Economia e no programa de pós-graduação em Economia Aplicada. É um tipo de atividade como esta, né, que tem a ver, está vinculada, né, ao encontro da Inaber, né, que vai estar começa amanhã, né, inicia amanhã, durante o dia e a noite, uma abertura, isso, né, professor? Então, vocês estão vinculados hoje nessa programação a um evento maior, a um evento nacional, em que o professor, que tem características internacionais, dentro da chamada, né, que nós vimos, feito pela nossa coordenadora, a professora Márcia Jucá, do evento da Inaber, ela chama muita atenção disso, da internacionalização. Essa é uma das tarefas e metas da Universidade Federal do Pará, né, dentro da sua linha, né, de pesquisa e pós-graduação, e é uma linha, né, de todas as universidades, né? Nós queremos manter os nossos estudos específicos sobre a Amazônia, sobre o estado do Pará, né, sobre o Brasil, mas nós precisamos ter essa relação e essa vinculação. E há pouco, falando com o professor, que ele vai apresentar para vocês são estudos que nós realizei em épocas anteriores, né? E, inclusive, tive como referência os estudos que ele apresentou, já vai comentar com vocês. Mas o que é importante é que vocês estejam aqui, tanto os discentes da pós-graduação, como os discentes da graduação, para vocês verem a abrangência do curso de economia, né, de uma formação na área de economia. Estávamos comentando. Hoje é um aspecto, professor André, né, é um aspecto da complexidade que envolve os temas aos quais nós estamos estudando. Isso requer, muitas vezes, eu diria, uma perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar. Né? Porque, às vezes, é apresentado para nós, né, o curso de economia ou a área de economia como uma tendência disciplinar. Essa não é mais a tendência mundial, não é mais a tendência das escolas, né, das grandes universidades, e, particularmente, não é uma tendência desta universidade, da nossa formação na área de economia. Então, é uma grande oportunidade para vocês, para perceberem, né, a nossa condição de ampliar as nossas percepções e construir realmente um pensamento sobre a Amazônia, sobre o Brasil, e olhando para o mundo, né, dentro desse contexto internacional, daquilo que nós podemos contribuir para o desenvolvimento da ciência econômica ou da economia. Então, parabéns ao programa de pós-graduação em economia, parabéns, né, à Faculdade de Ciências Econômicas e à coordenação da Inaber por essa oportunidade de estarmos aqui com um palestrante de grande excelência que vai nos ajudar
a desenvolver as nossas visões de mundo e as nossas visões sobre a ciência econômica e outras áreas de conhecimento ao qual estão vinculados os estudos que vêm sendo realizados. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom, agora eu passo a palavra para o professor Ricardo Bruno, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada. Bem, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o professor Marcelo Caldas aqui e agradecer pela oportunidade, né, de estar agraciando a gente com a sua palestra, né? O professor, ele tem uma importante trajetória dentro da área de ciência regional, da economia regional, e traz para a gente essa oportunidade ímpar para que a gente possa, né, estar abrangendo a nossa visão, o nosso conhecimento e, principalmente, trazer à luz temas importantes que vão servir tanto para o aspecto acadêmico, né, dos programas de pós-graduação em economia, também para o aspecto profissional, que é uma nova alçada que a gente vem traçando aí esses dias, né, desde 2019, e a gente tem que saber aproveitar ao máximo, né, dentro dessa nova perspectiva que a gente vem abraçando e também enveredando aí ao longo desses anos. Quero cumprimentar aqui a todos, né, pela presença, os alunos da pós-graduação, os alunos do curso de Economia, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, e também agradecer o Programa de Pós-Graduação em Economia por essa oportunidade, né, e a Enaber também, que vem trazendo aí esse importante evento para a cidade de Belém. A gente está vivendo um momento importante, que é toda essa discussão que você tem regional sobre o aspecto ambiental, biodiversidade, bioeconomia, e a importância que a Amazônia vai trazer para essa discussão em específico. Então, a gente tem que procurar buscar e verificar, possibilitar como esses conhecimentos vão entrelaçar para nos ajudar dentro dessa discussão, ajudar a levar em consideração, como o professor Armando colocou, esses aspectos multidisciplinares que agora estão sendo exigidos que nós façamos dentro do campo da área da economia. Então, a gente tem que aproveitar esse momento com o professor Marcelo para poder adquirir mais conhecimento, para poder aprender mais elementos, para que a gente consiga fazer, tanto no campo acadêmico, teórico, como também no campo aplicado, a espairar e fazer com que a gente se desenvolva, né, e alcance novos horizontes. A gente conseguir, a partir de, como amazônidas, levar ao mundo a nossa experiência, né, e não ficar só preso ao que os outros lá de fora dizem que é a Amazônia, qual é o comportamento da Amazônia. Então, a gente tem que aproveitar todo esse conhecimento, também incorporar e também passar ao mundo a nossa visão, né, de como é que a gente tem que ver a Amazônia, a economia da Amazônia, e mostrar que nossa economia ela tem aspectos, trajetórias e elementos diferenciados. E a gente tem que aproveitar todo esse campo também da ciência regional, da economia regional, para poder nos auxiliar a trazer uma nova luz para esse campo em si. Então, mais uma vez, obrigado, professor Marcelo, e a gente está aqui à disposição, o Programa de Pós-Graduação em Economia, o Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada, estão aqui para auxiliar no que for possível. Obrigado. Bom, agora eu vou passar a palavra para o professor Leandro, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas. Muito bom dia a todos, a todas. Sendo bem breve, né? Gostaria de saudar aqui a mesa, a pessoa do professor Armando, diretor do Instituto, professor Ricardo Bruno, do PPGE e PPGE, né? E também nosso ilustre convidado, professor Marcelo Caldas, né? A quem desde já agradeço a participação, né? Professor,
seja muito bem-vindo ao nosso estado, à nossa cidade e principalmente à nossa UFPA, né? Sinta-se em casa. Agradecer a todos vocês, né, os nossos alunos da graduação, da pós-graduação, alunos do Instituto. Agradecer também à comissão organizadora local da INABER, né? Então, muito importante sempre fazer referência, né? E é isso, prezados. Teremos aqui, com certeza, uma brilhante palestra, né, com a presença do professor Marcelo Caldas, e precisamos, de fato, desfrutar, conhecer, tirar dúvidas, né, perguntar e explorar e conhecer, né, cada vez mais a realidade do nosso estado, da nossa região, né, e nosso contexto local, global. Professor, prezados, excelente palestra a todos. Abraço. Bom, nesse momento, solicitar que a mesa seja desfeita e o professor Marcelo Caldas pode permanecer. Bom, o professor Marcelo Caldas, ele é geógrafo econômico ambiental, estuda a integração de processos sociais, econômicos e ambientais. O seu quadro conceitual deriva de uma perspectiva econômica e social que considera as atitudes comportamentais dos agentes e as implicações para o meio ambiente. O seu ensino tem sido um pouco mais diversificado, dada a sua formação em economia aplicada e formação em geografia e os requisitos departamentais dos quais participou. E foi no exterior e mantém publicações nas melhores revistas do mundo, como o Science, Proceedings of National Academy of Science, Annuals of American Association of Science, Geógrafos, cartas e pesquisas na área de ambiental e política de uso do solo. Como resultado do seu sucesso acadêmico, ele tem regularmente sido convidado para participar de vários painéis da National Science Foundation e tem dado palestras em universidades de prestígio nos Estados Unidos e no exterior. Então, com vocês, agora o professor Marcelo Caldas. Esteja à vontade, professor. Bom dia. Muito obrigado, Wallace, pela apresentação. Eu gostaria de agradecer ao Instituto de Economia, ao Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, ao Departamento de Economia, à pós-graduação, pelo convite para estar aqui hoje falando com vocês. Para mim isso é muito especial, tá aqui hoje. Para quem não sabe, eu sou paraense, mas tem 50 anos que eu estou fora. Então, voltar ao Pará, voltar a Belém, para mim é muito especial. Eu tive a oportunidade de rever meus amigos de infância, gente que foi para a escola comigo quando a gente tinha 5, 6 anos de idade. Então, isso daí é uma coisa muito, muito, muito especial. E saber que eles me reconheceram, né? Apesar de ser da idade, eles viram minha cara e disseram assim, não é possível. Né? Então, foi por acaso. Eu estava passeando na rua, visitando o local onde eu morava para tirar umas fotos, para mostrar para meus filhos, e, por coincidência, essas pessoas moravam nos mesmos locais. Então, isso daí foi uma coisa muito especial para mim. Para aqueles que não sabem, eu sou economista de formação. Tá? Eu sou economista de formação e o meu doutorado é na área de economia aplicada. Mas uma coisa muito interessante, por que eu dei uma mudada um pouquinho para a área de geografia? Simplesmente porque eu gostava muito de computador.
Eu gostava muito de assessoramento remoto, sistema de informação geográfica, e os economistas americanos, que trabalhavam na ciência de uso da terra, eles estavam usando muito instrumental que eu não sabia. E aí foi que eu fiz um outro doutorado na área de geografia, e me fui convidado para trabalhar no Departamento de Geografia e Geospatial Science, Ciências Espaciais, da universidade lá nos Estados Unidos. Mas, basicamente, o que eu vou apresentar para vocês é um trabalho que a gente combina alguns instrumentais, tá? Combina alguns instrumentais e combina um pouco do que a gente aprendeu em várias disciplinas. Então, economia, ela não é um negócio muito rígido, que eu quero falar. É muito interdisciplinar. Você tem que aprender a usar os instrumentais para poder resolver problemas. Então, essa que era a ideia básica disso daí. Então, muita coisa que eu vou apresentar aqui para vocês, talvez vocês já saibam, tá? Mas a ideia principal é abrir a mente de vocês para vocês verem que existe oportunidade de trabalho e depende muito da formação de vocês, do que vocês querem alcançar. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui, infelizmente está em inglês, mas eu vou falar em português para ajudar e explicar passo a passo o que significa. Foi um trabalho que eu desenvolvi com uns colegas daqui do Brasil, daqui da Embrapa, e da Universidade da Flórida, da Universidade da Michigan State. A gente ganhou um financiamento para estudar a questão de desmatamento na Amazônia. Próximo, por favor. Tá. Bom, o que a gente sabe sobre desmatamento na Amazônia? Que é um tópico que tem chamado muita atenção lá fora, e começa a chamar muita atenção porque a COP vai ser aqui na região. Então, nos últimos anos, a gente vem observando esse chamado para a questão do desmatamento na Amazônia. Então, o que a gente observou? Que nesses 40 anos, em 50 anos que eu estou fora, 40 anos, até mais, o pessoal vem estudando a questão do desmatamento da Amazônia. E por que esse negócio aí? Simplesmente porque a Amazônia ela é rica em biodiversidade. Tá? Ela é o que a gente chama um sugadouro de carbono. Eu vou tentar falar uma linguagem bem mais simples, tá? Sugadora de carbono, e os efeitos que isso aí tem sido apontados em relação à mudança climática. Né? A gente vê isso toda hora na televisão, mas isso não é novo. Tem mais de 50 anos, 40 anos, 4 décadas que o pessoal tem estudado esse tipo de coisa. E quando eles fazem esse tipo de estudo, a gente vê que tem parcerias internacionais. Tá? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar lá nos Estados Unidos, eu trabalhava junto com o pessoal da USP num projeto que foi financiado pelo CNPq e pela NASA. Chamava o Large Biosphere Atmosphere Research in the Amazon. Então, esse projeto aí, ele foi aqui na região, foi no Amazonas, foi aqui no Pará, foi no Mato Grosso. E a ideia era tentar entender como é que se dava esse processo de desmatamento e como isso estava afetando o clima. Então, tinha físico que estava trabalhando nesse projeto, tinha químico que estava trabalhando nesse projeto. Eles queriam entender como é que se dava essa relação todinha entre a atmosfera e espaço, tá? A floresta, a atmosfera e a floresta, como é que isso afetava o clima. Ora, só que eles tinham também as pessoas, os agentes, nós, tá? Que éramos responsáveis por isso daí. Próximo. Tá? Então, essas pesquisas, quando você vai fazer uma revisão da literatura, elas abordavam muita coisa. Por exemplo, tinha gente que estudava o desenvolvimento dos sistemas agrícolas. Tá? Tinha gente que estudava a questão da colonização sob uma perspectiva de economia política. Olha, o pessoal da economia, estudando economia política. Tinha gente que estudava a questão do ciclo demográfico de vida das famílias e as decisões de migrar, e como isso afetava o uso da terra. Na área de demografia, a questão do ciclo de vida da família é uma coisa muito importante. Então, tinha gente que estudava isso daí. E eu e os meus colegas, a gente começou a pensar em outra coisa que a gente via muito na literatura, em termos de ciência política, mas a gente não via aplicação disso na área de economia. Então, essa é uma coisa interessante. O que a gente observava é que existia um processo, tá, de reforma agrária grande no país e que esse processo de reforma agrária estava afetando o uso da terra, mas ninguém falava.
Então, essa era uma coisa interessante. Próximo, por favor. Então, o que a gente observou na literatura é que essa literatura, todo esse pessoal aí, eles mostravam que existiam alguns fatores que estavam levando ao desmatamento, não? Porque isso é coisa que a gente já sabe, isso eram os drivers, não? Aquelas fatores que estão afetando o desmatamento. Alguns dos fatores não estão sempre abre o jornal de noite, o Jornal Nacional, abre o jornal não, você não abre a televisão, né? Você liga a televisão, mas você liga a televisão de noite, né? E você está lá escrito, não, mineração afetando o desmatamento na Amazônia. Próximo. Aí tem a questão da extração madeireira, tá? Afetando o desmatamento. Próximo. Tem a questão do desenvolvimento de infraestrutura, não, a questão de estradas durante muito tempo sendo apontada como um dos principais fatores afetando o desmatamento, a questão de hidrelétricas, a hidrelétrica de Tucuruí, Belo Monte, assim por diante, teve muito estudo mostrando como elas estavam afetando a questão do desmatamento. Próximo. Não, a questão da agricultura, não, pecuária, não, é um dos grandes fatores não, que a gente vê. Então, essa literatura era muito rica, tá, em termos de o que estava levando a questão do desmatamento. Próximo. Não, soja, não, também é outro fator. Próximo. Mas o pessoal não estava prestando atenção a um fenômeno, tá, que a gente viu muito no governo Lula, tá, no início do governo Lula, e no primeiro e segundo mandato, que era a questão da formação de assentamentos de reforma agrária. Então, esses assentamentos de reforma agrária eram uma coisa muito interessante que estava acontecendo, mas ninguém falava. Não só se falava assim, na criação de assentamento, mas não se falava no efeito que o assentamento estava criando. Então, se vocês observarem esse mapa da esquerda ali, você vai ver que todos aqueles pontos vermelhos são assentamentos de reforma agrária. Então, esse era um fator, era um processo que estava acontecendo, mas ninguém tinha estudado profundamente para entender como é que isso acontecia. Tá? Então, próximo. Então, só para dar uma ideia da importância desse tipo de fenômeno, né? O Brasil criou 7.694 assentamentos entre 1960 e 2007. Tá? Na região amazônica, entre 95 e 2002, foram 1.600 assentamentos. 72% dos assentamentos daquele período foram criados na Amazônia. Então, só para você ter uma ideia do que dá para coisa lá. Envolveu 185 mil famílias. Então, era um processo gigantesco que pouco se falava. Tá? Próximo. Tá. Então, qual que era o meu objetivo dessa nossa apresentação aqui? O objetivo desse trabalho que a gente desenvolveu era tentar entender como é que se dava esse processo de formação de assentamento. Tá? E aí vem umas coisas muito interessantes. Não, a questão de assentamento, a gente ouvia falar muito de assentamentos levados por movimentos sociais. Tá? Mas quando você estuda esses assentamentos, não são só esses movimentos sociais que são responsáveis. Tá? É aí que é uma das coisas que a gente descobriu. Próximo. Tá? E aí a gente descobriu que existia um tipo de assentamento que a gente chamou de orgânico, tá? Ou espontâneo, que ele era uma consequência do processo de colonização da Amazônia. Tá? Final dos anos 60, dos anos 70, o governo federal estimulou muito a migração para a Amazônia. Tá? O próximo aí, por favor. Tá? E aí, o que aconteceu? Com essa migração para a Amazônia, o governo abriu estradas. A principal estrada foi a Transamazônica. E levou esse pessoal, vindo de vários locais do Brasil, tá? Muita gente veio do Nordeste para morar na Transamazônica, e veio gente do sul do país para morar na Transamazônica. Ora, isso aí foi nos anos 70. Tá? Então, o que a gente observou, que esses assentamentos orgânicos que a gente vai falar aqui, eles são uma consequência daqueles assentamentos, que eram assentamentos de colonização. Tá? Eles não eram assentamentos de reforma agrária, eles eram de colonização. Era a época do período militar, que o período militar, o governo militar, tinha aquela grande ideia, vamos integrar para não entregar. Tá? Então, a população demográfica da Amazônia era muito pequena,
Tá? E tinha muita gente ao longo morando nas cidades, que tinha migrado para as cidades, eles queriam trazer de volta para o campo, tá? Para popular o campo, para evitar a gente perder a Amazônia para os nossos países vizinhos. Então, tinha muito disso daí. E esses assentamentos, eles são completamente diferentes dos assentamentos que são liderados por movimentos sociais. Então, o que a gente observou na nossa análise, eu estou antecipando aqui para vocês, é que os assentamentos orgânicos, eles não invadem, eles não ocupam. E aqui eu estou usando duas expressões diferentes: invadir e ocupar. Tá? Então, por que essas duas expressões? Porque na perspectiva do proprietário da terra, não, o pessoal estava invadindo. Na perspectiva do colono, do pessoal do movimento, nós estamos ocupando. São duas diferentes perspectivas. São muito interessantes esse tipo de coisa. Então, esses movimentos, tá, o objetivo deles era terra privada, para a reforma agrária. Grandes fazendas para a reforma agrária. E os de colonização, os assentamentos orgânicos, eles não queriam isso daí. Eles ocupavam terra devoluta, terra pública, tá, que existia na Amazônia. Então, a gente vai, a terra devoluta são essa terra que o governo, ele tem na região, a maior parte das terras da Amazônia, terras governamentais, são terras públicas, tá, que o governo pretende usar algum dia, tá, mas são terras pertencentes ao governo. Próximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês como é que se dá esse processo. Como a gente separou isso daí para entender o processo de criação de assentamentos. Eram muitos assentamentos, tá? E a gente sabia o efeito, mas não sabia o processo. Uma das grandes coisas da área de geografia, quando começaram a usar o assessoramento remoto, a preocupação inicial do assessoramento remoto era entender o padrão que se via na paisagem. Tá? O assessoramento remoto nada mais é do que uma fotografia. Tá? Em vez de eu tirar uma foto daqui, tá, eu tiro uma foto aqui de cima. Certo? Uma coisa é um snapshot, é uma coisa temporal, eu tiro a foto daqui de cima. E quando você tira a foto, você vê o padrão do que está aparecendo na paisagem. Por exemplo, quando eu tiro a foto do Marcelo, o Marcelo está sério ali, não está fazendo, tem alguma coisa aborrecendo ele. Você tira uma foto do Marcelo rindo, o Marcelo está alegre. Na assessoramento remoto é a mesma coisa. Então, você olha a foto e você diz o que está acontecendo. Olha, desmataram ali. Porque quando a gente tirou essa foto ano passado, tá, não tinha desmatamento, agora tem desmatamento. O que aconteceu de um período para outro era o que a gente tinha interesse. Não era só o padrão. Por exemplo, não tinha estrada, tinha estrada. As estradas são todas linha reta. Isso é padrão. Mas a gente tinha, como economista e como geógrafo ambiental e econômico, a gente tinha interesse em entender o processo. O que está levando o aparecimento daquilo. Tá? Na economia, você quer saber, o que aconteceu com a demanda? A demanda aumentou. Quais foram os fatores que levaram ao aumento da demanda? É o processo. Tá? Para a gente era a mesma coisa, só que aplicar isso à área de uso da terra. Para entender esse processo aí do uso da terra. Próximo. Então, o que a gente fez? A gente tentou montar um modelo conceitual. Isso aí é a coisa mais importante que eu acho, né? É você primeiro criar um modelo conceitual, tá? Antes de testar empiricamente. É tentar dizer assim, olha, quando você cria um modelo conceitual, o que você está fazendo? Você está desenvolvendo o problema, desenvolvendo as hipóteses. Tá? E aí você vai pensar qual o instrumental que eu vou utilizar para testar o modelo e testar as hipóteses. Tá? Então, quando você... Só para ter uma ideia de como funciona, como você está falando sobre assentamentos de reforma agrária no Brasil, o que vem na cabeça de vocês? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Vou montar um modelinho aqui conceitual. Tá? Vamos lá. Estão acostumados, né? A gente liga a televisão, não abre a televisão, liga a televisão e vê a imagem sobre assentamento de reforma agrária. O que vem na primeira cabeça de vocês? Vamos ver aí. Hã? Fala. Terras pequenas, tá. Então tem uma coisa de terra. O que mais? Estão falando da reforma agrária no Brasil, tá? O que mais? É fácil.
Hã? Conflito. É a primeira coisa que você vê no Brasil sobre reforma agrária é conflito. Não é isso? Então, a primeira coisa que a gente sentou e discutiu, disse, pô, o que acontece com a reforma agrária no Brasil? Ah, conflito. Conflito entre quem? Entre o produtor e o pessoal que quer ocupar a terra. É o conflito. Tá? Então, conflito. Aí a gente vê o conflito, violência, né? Violência. A gente vê, o que mais a gente vê? Barricadas nas estradas, não é isso? Greves, invasão do INCRA, não é isso? Tá? Então, essa foi a primeira coisa. Então, quando a gente pensou assim, bom, então o conflito é uma coisa séria. Tá? E a gente acha que esse conflito está levando ao problema da terra lá. O problema da terra que ele está falando lá, não só terra pequena, mas terra grande também, é a questão do desmatamento. Então, a gente tem, de um lado, o conflito, e do outro lado a gente tem terra. E aí ficam pensando assim, bom, que teorias existem aí que lidam com conflito? Aí nós fomos na ciência política. Tá? A ciência política ela tem uma teoria, que é a teoria que tenta prever conflito. Esses conflitos que vocês estão vendo entre o Hamas e Israel, ciência política, eles conseguem prever isso. Eles têm uma teoria chamada Contention Politics. Tá? Contention Politics é esse conflito político. A questão toda é como eu posso aplicar uma teoria de ciência política na economia e como eu posso usar esses negócios para criar um modelo que vai me ajudar a entender o surgimento de assentamentos. Então, nós tínhamos que fazer uma revisão de literatura de ciência política para poder ver como a gente montava isso na área de economia e uso da terra. Tá? Então, Contention Politics, esse conflito político, ele se refere a uma política, uma luta política. Ora, reforma agrária é luta política. Então, a gente pegou a teoria de ciência política e tentou entender como é que eles aplicavam aquilo, para que servia aquilo ali. Tá? Então, não são episódicos, não, ações episódicas. Pô, a gente, na época de reforma agrária, o que a gente via era isso, não? Ações muito rápidas, episódicas, não invadir INCRA, fechar a rodovia transamazônica, fechar Cuiabá-Santarém, para fazer passeata, isso são episódios. Tá? Differ from politics as usual. Esse tipo de ação ele é completamente diferente da política usual. O que a política usual fala para a gente? A gente vai sentar e vai conversar. A gente vai votar, vai discutir no parlamento. Não, todo esse tipo. Ele é completamente diferente. Tá? E a ideia disso daí é tentar resolver problemas que a política usual não consegue resolver. É tentar fazer um resultado social, tá, que a política não está resolvendo, a sociedade não está conseguindo resolver, e eles fazem esse tipo de coisa para resolver o problema da reforma agrária. Tá? Então, essa é o que é o Contention Politics. Tá? Aí a gente pensou assim, então isso aí serve para a gente, porque é o que a gente está vendo no dia a dia. Vocês concordam comigo? Então, os editores das revistas que avaliam a publicação também concordaram. Eles disseram, não, isso faz sentido. Tá? Próximo. Então, a ideia do Contention Politics, no tempo quando a gente usa na questão da reforma agrária, então era para tentar entender como tá, esse DARL, esse DARL, é o Direct Action Land Reform, é a ação direta de reforma agrária. Isso que significava isso aí. Então, essa ação direta de reforma agrária que esses movimentos sociais estavam fazendo era para tentar corrigir a questão da mal distribuição de renda, era para tentar, utilizar alternativas que os canais normais de política não estavam conseguindo fazer. Então, através disso, eles conseguem pressionar o governo a criar o assentamento. Eles não ficam esperando, eles agem para poder fazer esse tipo aí. Próximo. Tá? Então, esse Direct Action Land Reform, ele é um processo político-social que leva à mobilização das pessoas mais pobres, tá? Que é isso que a gente observou, tá? Eram pessoas mais pobres, tá? Para ocupar terras públicas e privadas. Tá? E, no final, o que a gente viu é que esse processo que a gente está discutindo aqui, ele não era muito bem entendido.
Então, a literatura, ele não falava nisso. Ele só falava, ele dava os números que eu dei para vocês. Tantos assentamentos, o governo falava, nós criamos tantos assentamentos no Brasil, tantos assentamentos na Amazônia para resolver o problema de ciência agrária. Mas não é só isso. Isso era o resultado. Tá? Esse era o resultado. A gente queria entender o processo que levava a esse tipo de coisa e qual era o efeito na paisagem. Tá? Como é que isso... Porque uma coisa é você olhar o sensoriamento remoto, olhar a imagem e ver a mata desmatada. Tá? Ver a mata desmatada. Aí depois você olha de novo a imagem, aí diz, ó, tem plantação lá, mas que planta é aquela? Será que é cana? Será que é pastagem? Será que é soja? O que é aquilo ali? Então, quando você vê a imagem, a gente não consegue distinguir. A gente sabe que foi desmatado, mas não sabe o que é. Então, a gente tinha interesse em entender esse processo de desenvolvimento desses assentamentos. Próximo. Bom, então, o que a gente tentou fazer? A gente tentou mostrar que esse processo era uma convergência de vários fatores. Tá? O fator político, tá? O fator político, o fator social e oportunidade institucional. Você precisa ter todos esses 3 fatores agindo ao mesmo tempo para levar a esse movimento de criar assentamentos. Então, próximo. Interesse político. Se você observar quando esses movimentos sociais começaram a emergir, eles começaram a emergir a partir de 1985, com a democratização do país. Antes disso, eles eram clandestinos. O governo militar não permitia. Tá? Então, a gente não podia se reunir do jeito que a gente está reunindo aqui, para conversar sobre isso. Aí eu vivi muito disso, porque eu morei em Brasília. Quando eu saí daqui, fui morar em Brasília, naquela época lá, 1973. Então, a gente observava isso muito bem lá. Então, próximo. Tá. E a outra coisa era a questão... Próximo, por favor. Era a questão da necessidade social. Tá? Ou seja, as pessoas eram pobres, elas precisavam ter terra para produzir. Então, a questão social era muito importante. E a outra fator era a oportunidade institucional. O que significa aí? A nossa Constituição de 1988, ela criou um negócio chamado Terra Devoluta, tá? O Estatuto da Terra, aonde esse fala que a terra, ela tem... O próximo, por favor. Ela tem um negócio chamado função social. Se a terra não está cumprindo a função social, tá, ela pode ser desapropriada. Tá certo? Essa coisa de função social, essa oportunidade que foi criada na Constituição, permite a luta por reforma agrária. Agora, o que é a função social vai ficar para uma próxima discussão. Isso aí é um negócio muito complicado. Tá? O que é função social? Eu não vou dizer por que é complicado. Porque depende, lembra que eu falei de ocupar e invadir? No caso da Amazônia, a nossa lei aqui na Amazônia, a lei do Código Florestal, fala que 80% da terra tem que ser deixado em áreas de reserva. Só pode usar 20. Se você tem 1.000 hectares, 800 hectares tem que ser colocado em reserva. Tá? A função social, ela tem sido imaginada como o uso da terra. Se você não está usando, não está cumprindo a função social. Essa é a perspectiva dos movimentos sociais. Então, olha o conflito que isso aí gera, não juridicamente. Tá? Então, esse é um grande problema que a gente levantou a relação. Próximo, por favor. Então, a terra pública ela não pode ser expropriada. Essa é outra coisa. A privada pode, a pública não faz. Então, terra devoluta não pode ser expropriada. Já pertence ao governo. Tá? Então, essa é uma das coisas interessantes. Tá? Mas a terra pública, tá, ela não tem ninguém. Se não tem ninguém usando, eu vou usar. Essa é a mentalidade das outras pessoas. Eu preciso de terra, não estiver usando, eu uso. E a lei permite, se você usar a terra por um período de anos, se eu não me engano, 5 anos e 1 dia, aquela terra te pertence. Aquela terra pública te pertence. Então, vejo que todas essas coisas que está discutindo não aparecem naqueles números que eu dei para vocês.
Tá? Mas é isso aí que te ajuda a entender o aparecimento. Tá? Próximo, por favor. E aí o que a gente fez? Quando a gente leu esse material todo, discutiu, disse, então vamos tentar montar um modelo conceitual onde a gente vai tentar criar uma forma para explicar esses assentamentos. Tá? E a gente juntou o que a gente fala, que tem uma literatura que fala que tem uns fatores estruturais e conjunturais que afetam as pessoas. Tá? Esses fatores, eu vou explicar daqui a pouquinho o que eles são. Tá? E esses fatores, que a gente chama underlying factors, tá? Eles vão afetar a sua decisão. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aquilo, por exemplo, se eu estou passando fome, eu vou procurar alguma coisa para matar a minha fome. Essa é a consequência. A coisa lá, fazer comida, é a consequência. Tá? Então, fome é o que está por trás de mim lá, a comida é o resultado que eu vou tentar para fazer a coisa. Então, esse resultado é o proximate causation, quer dizer, é ação imediata. Então, esses fatores aqui, que esse underline, eles são responsáveis pela parte social. E o outro lá, a causation, são as causas, são as ações. Porque a gente viu, construção de estrada era uma ação. Desmatamento era uma ação, é o resultado daquilo. Então, essa parte social aqui estava levando aquele resultado lá. Próximo. Isso aí tem um artigo publicado pelo Garsten Lambin em 2000, tem um outro do Lambin em 2002, eles explicam o que são underlying factors e o que são proximate factors. E eles mostram isso daí em termos de meio ambiente. Tá? Então, a gente usou aquela ideia, tá? Usou aquela ideia do Land Use Science, ciência de uso da terra, e a gente combinou, tá, com o que a gente tinha de ciência política. E como é que a gente combinou? Olha, isso aí veio... Quer voltar um minutinho? Só volta mais uma vez. Isso aí veio porque a gente tinha muito trabalho de campo. A gente ia ao campo e a gente conseguia ver. Disse, mas isso aqui não estava aqui ano retrasado. Como é que isso apareceu aqui? E aí a gente foi. Quer dizer, quando a gente coloca aqui, olha, modelo conceitual é baseado em anecdotal information. Essa anecdotal information é a nossa experiência de campo. Então, quando eu perguntei aqui para vocês o que está por trás da reforma agrária, qual é a experiência de vocês de ligar a televisão e ver aquilo. Então, a gente usou aquilo que a gente via para tentar montar um modelo para explicar o que estava acontecendo. Tá? Próximo. E aí a gente conseguiu. Bom, no caso da underlying causas, as causas sociais, a gente separou entre causas macro e causas micro. Causas macro, por exemplo, o papel político institucional do país, aqueles negócios da Constituição que eu falei para vocês, são causas macro. Não. O crescimento populacional é macro. Tá? A mudança tecnológica é macro. Você viu aquela coisa de agricultura, soja na Amazônia? Não, mudança tecnológica é macro. Tá? A pobreza, migração, tudo isso é macrofatores. O que são os microfatores? Os microfatores é a pobreza rural, o cara que está ali naquele lugarzinho da cidade dele, o número de filhos na família, tá? Fatores demográficos da família, informação. Então, vocês vão ver que a informação está micro, o cara sabe exatamente onde a terra devoluta estava. E por que ele sabia? O cara mora 40 anos lá, o filho do cara mora lá, tem 40 anos também, sabe onde é que estão. Essa rede de informações era muito importante para eles. Então, mas isso aí é importante por quê? Porque isso aí vai separar os dois tipos de assentamento. Certo? Os dois tipos de assentamento. Um assentamento que é mais sócio-movimento, que tem fatores de sócio-movimento, organizações não governamentais por trás deles, eles se baseiam muito na discussão macro. E o do espontâneo, o que estava afetando ele na criação era mais o micro. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença disso. Mas os dois assentamentos, eles são consequência, tá? Eles são consequência da marginalidade social dessas famílias. Os dois são consequências. Só que tem dois fatores que vão separar esses dois tipos de assentamento, quando a gente faz esse levantamento de casa. Então,
No caso do espontâneo, eu vou explicar só aquele outro lado, tá? Não vou entrar em detalhe daqui, só quando vocês perguntarem eu respondo do lado de cá. Só vou entrar em detalhe daquele lado de lá, do lado direito de vocês. Então, no caso da motivação do assentamento espontâneo, que a gente tenta montar, isso é um modelo conceitual, tá? É um modelo conceitual. A gente observou que esses aí não tinham movimentos sociais por trás deles. O indivíduo, sozinho, ia lá e marcava a terra. Ele marcava a terra certinho, do mesmo tamanho das terras que existiam nos outros assentamentos perto deles. Se era 100 hectares, ele ia lá na mata, marcava os 100 hectares direitinho e ficava lá usando. Tá? Ele ocupava a terra. Olha a diferença aí. No outro, tá, a gente observava que, o que vocês fizeram aqui? Nós invadimos essa terra aqui. Porque pertenceu ao fulano de tal, lá ele nos usa, nós invadimos aqui, essa terra. Eles falavam assim mesmo. E o outro cara disse, não, essa terra é devoluta, a gente só ocupou e começou a produzir aqui. Então, olha o processo que é diferente lá. A mobilização dessas pessoas, ela só ocorreu depois que tinha muita gente morando lá dentro, aí eles se juntavam, e diziam assim, olha, a gente precisa agora ir lá no INCRA e pedir para ele legalizar a nossa terra. Eles não tinham aquele processo que no outro, desse lado aqui, tinha. Tá? Onde eles se faziam a mobilização política na cidade, principalmente na cidade. Tá? Aí eles levavam a ocupar uma terra ou invadir a terra. Tá? E aí fazia aquela contenção, fazia aquela luta. Tá? A invasão era mais de uma vez. Invadia a primeira vez, os caras botavam para fora, invadia a segunda vez, botava para fora, tinha morte, tinha não sei o quê. O outro não tinha nada disso. Ele entrava e ficava lá, porque ninguém tirava ele de lá, era terra devoluta. Tá? A outra coisa interessante é que essa questão da luta política só vinha muito mais tarde, mas é uma luta política para forçar o INCRA a dar o título de terra para eles. Não era uma luta política para desapropriar um proprietário para eles poderem ficar na terra. Então, era completamente isso. Outra coisa que é muito importante aqui é que esses assentamentos, quando a gente olha na paisagem, a gente viu isso muito claramente. Os assentamentos espontâneos, eles estavam lá dentro da mata. Não tinha nem estrada. Quando tinha estrada, era uma estradazinha bem precária para chegar. Geralmente era uma picada na mata, e esses caras moravam lá dentro. Às vezes tinha uma estrada, não ia até um certo lugar, e depois parava a estrada e tinha picada, ia até longe. Então, eram áreas bem inacessíveis. Então, você tinha que conhecer a área para poder marcar a sua terra lá. Certo? Bom, era o que a gente diz, estava muito além da fronteira. Então, existe uma fronteira que a gente fala, aqui é a fronteira de produção. Tá? Então, por exemplo, nos anos 70, na metade dos anos 70, a fronteira de produção era Mato Grosso. Era a fronteira de produção agrícola Mato Grosso. Hoje a fronteira de produção é Tocantins, lá no Matopiba, na fronteira com a região amazônica, lá em cima, lá no Matopiba. Então, esse assentamento era muito além da fronteira, tá, do que se esperava. A outra coisa muito interessante, o preço da terra, lá onde estavam esses assentamentos espontâneos, era muito baixo. Baixíssimo. A terra não tinha valor para eles. Era muita terra pública, não tinha valor. Tá? No outro lado aqui, essas fazendas, os movimentos sociais, tá, eram bem perto da cidade, bem perto da estrada pavimentada. Ninguém queria morar, ninguém queria invadir terra lá no meio do mato, não, para pegar malária. Eles queriam ficar perto da estrada. Tá? E a terra tinha um alto valor. A terra já tinha soja plantada, tinha pastagem, tinha gado, não sei o quê. Estava tudo lá. Só que a terra também tinha tantos 1000 hectares de floresta. Tá? Então, vocês veem a diferença nesses dois tipos de assentamento. Mas, no final, o resultado era o mesmo. Quando a gente comparava o resultado dos dois assentamentos, era o mesmo. Tá? A gente via expansão de estrada, assim que a propriedade privada era desapropriada, e botava lá 300 famílias, aqueles 800 hectares de floresta desaparecia. Tá? Porque tinha 300 famílias para entrar. Tinha 800 de terra. Tá? Quando eles dividiam aquilo ali, o desmatamento explodia.
Está claro isso para vocês? No outro também. Então, a gente via estrada, a gente via o desmatamento aumentar, então, a gente via a extração madeireira, a gente via shift cultivation. O shift cultivation é aquele processo onde você planta hoje aqui por 1, 2, 3 anos, aí depois abandona, muda para cá, planta 1, 2, 3 anos, abandona. Então, a gente via isso, todos esses processos a gente conseguia detectar. Tá? Próximo. Então, na questão dessa, quando a gente explica esse processo aí, a gente observou que existia algumas coisas muito interessantes na questão do espontâneo. Tá? Primeira coisa que a gente era uma consequência orgânica, do espontâneo era orgânica, não tinha movimentos sociais por trás dele. Não tinha. Era a necessidade. Meu pai, quando veio para a Transamazônica, ele estava aqui nesse lote, tá? E eu cresci ali. Quando eu cresci, que eu estava com tantos anos, eu precisava de terra, porque eu tinha casei, precisava de família. O que eu fazia? Eu ia lá para o fundo da floresta, marcava o meu lote. E eu ficava lá, trabalhando lá. Até ter muita gente suficiente para poder legalizar aquela área lá. Então, envolvia uma série de ocupações clandestinas ao longo do tempo. Quando eu falo ocupações clandestinas, porque ninguém sabia. A gente só sabia quando ia lá dentro mesmo, fazer entrevista. Falava assim, não, mas aqui nesse assentamento ele dizia assim, não, esse aqui não é um assentamento tal, não, um assentamento tal, lá atrás. Eu disse, que lugar é esse aqui? Esse aqui é o novo assentamento que a gente está tentando criar. E quanto tempo mora aqui? Eu já moro 8 anos aqui. Então, você via que não tinha esse tipo de coisa, era um processo orgânico. Aí disse assim, quem é seu pai? Meu pai é o fulano de tal, que mora lá na frente. E quem é sua esposa? Ela é filha do fulano de tal lá, da outra rua lá de coisa. Então, a gente se casou, a gente criou aqui. Então, você via que o assentamento, os outros assentamentos, eles iam expandindo, porque a população ia crescendo, daqueles primeiros assentamentos de colonização. Então, essa questão orgânica que eu falo aí, espontânea, era por causa disso. A família ia crescer. O cara vai para a Amazônia lá, tinha 5 filhos, os 5 filhos crescem. Era só 100 hectares para dividir para 5 filhos, não vai dar nada. Aí os filhos iam abrir terra. Tá? Próximo. Então, essa aí. Então, o que a gente fazia? A gente tentava não entender como é que se dava esse processo de expansão. Então, como é que se deu esse processo? O cara marcava, por exemplo, a casa do meu pai era aqui. Tá? A casa do meu pai era aqui. Acabava aqui. E o que eu fazia? Eu olhava onde ia a estrada e eu abria a picada. Abria a picada aqui, ó. Seguindo a direção certinha do que o governo tinha criado. Eu não fazia nada que era diferente do que o governo tinha criado nos anos 70. Marcava a picada, onde ia a linha do INCRA lá, seguir. Aí eu marcava, meu pai tinha 100 hectares, eu marcava 100 hectares. Agora, como é que a estrada aparecia? Eles marcavam cada árvore de valor, então, ia para o madeireiro e dizia, eu tenho 5 árvores na minha propriedade, fulano tem 4, fulano tem 6, fulano tem 6. No total, vai dar quantos quilômetros de estrada? Aí o madeireiro fazia o cálculo, eu abro para vocês 5 quilômetros de estrada e tira essas árvores todinhas. Então, eles não tinham dinheiro, mas eles conseguiam fazer esse tipo de coisa. Eles tinham que produzir para mostrar para o governo que eles estavam usando a terra. Você não produz sem desmatar. Tá certo? Então, essa era a mentalidade do processo que estava por trás disso aí. Então, a gente ia levar, estudava, conversava com eles para saber como é que se dava esse processo aí. Próximo. Tá? Então, vocês observando ali, aquela parte mais amarelada que está sombreada ali, aquilo foi um projeto de colonização dos anos 70. 1968, aquilo ali foi criado, o pessoal morou lá. Então, as estradas, aquelas linhas amarelas ali, elas são as estradas, são os desmatamentos. Se vocês observarem aquelas estradas ali, olha como ela vai bater. Aquelas coisas pretas, aqueles quadrados, aqueles polígonos pretos ali, é tudo assentamento novo. Então, as estradas levavam a criação desses novos assentamentos. E como é que se dava a criação de estrada? Eles trocavam madeira por quilômetro de estrada. Aí começava a produzir, quando tinha gente suficiente lá dentro, eles iam lá no INCRA e disseram, rapaz, a gente já mora aqui, tem 10 anos, só tem 80 famílias aqui, e a gente tem o mesmo direito de terra que os caras dos movimentos sociais estão tendo.
lá no sul do Pará. Aí o INCRA ia assim, vocês têm direito mesmo. E legalizava o assentamento. Quando legalizava o assentamento, eles ganhavam investimento. Investimento para compra de gado, cerca. Os investimentos eram para a parte mais de fazendas de gado do que para a agricultura sustentável. Então, tinha esse detalhe também que era muito interessante. Então, esse era um processo de ocupação, está lendo ali a estrada, ó, abria a estrada, trocava madeira e ia criando, e os assentamentos iam aparecendo. Só que esses assentamentos eram orgânicos, por causa desse processo aí. Então, você vê uma família como essa ali, olha, só que uma família se multiplica. Tá? E aí, mais assentamentos começam a aparecer, porque o pessoal vai precisar de terra mais no futuro. Próximo. Então, a gente fez um levantamento de dados, foi esses assentamentos, né, coletou muito material, fez entrevista com, a gente chama de Key Informant Interview, que era entrevista com líderes. Não, quem eram os líderes do assentamento. Então, o cara contava toda a história de quando o pai chegou na Transamazônica. Então, a gente anotava tudo aquilo para poder entender o processo. E os processos sempre se repetiam. Existia um padrão. Não. Então, isso aí era fácil de testar e olhar e assim por diante. Próximo. Tá? Então, a gente consertava, a gente, por exemplo, tirava ponto de GPS para poder juntar a imagem com o local do assentamento, para ter certeza que a gente não estava avaliando outros assentamentos, levantava a história, levantava a questão demográfica, quantas pessoas tinha na família, quantos meninos, quantas meninas, porque isso tudo influencia o uso da terra. Tá? Próximo. Então, essa que a gente conversou tudo isso, a gente fazia levantamento de conflito, teve conflito, não teve conflito, não teve invasão de propriedade, não teve, a gente tinha todos esses dados no questionário. Próximo. Próximo. Então, aqui, por exemplo, era no sul do Pará, tá? Tinha aquela parte ali de Marabá, ali tem várias estradas, está cheio de assentamento naquela região. E o nosso trabalho foi ao longo da Transamazônica, ali perto de Uruará. Próximo. Tá, isso aí, por exemplo, olha a quantidade de assentamentos no sul do Pará. Todos os assentamentos, eles são liderados por movimentos sociais. Tá? Completamente diferente daqueles outros que eu te mostrei. Então, nós fizemos, para testar as nossas hipóteses, a gente teve que visitar os dois para poder comparar, tá, como eles apareceram na paisagem. Tá? E testar com variáveis para poder observar. Próximo. E aí tinha algumas coisas que eram muito interessantes. Quando a gente faz uns testes, quando a gente faz umas análises descritivas do questionário, a gente observa que a maior parte dos assentamentos orgânicos, eles ocorreram em terra devoluta. E a maior parte dos assentamentos de movimentos sociais, eles foram em terras privadas. Era muito claro isso, quando a gente separava a amostra. Próximo. Então, aí tinha tipo de casa. Não. O pessoal do assentamento orgânico, a maior parte das casas eram as casas de madeira, era barro e assim por diante. O caso do assentamento organizado, tá, eles não queriam isso daí. Eles queriam cara de tijolo, não sei o quê, tinha todo esse tipo. Então, comparava a casa como era e como é que estava, tá, para poder ver, entender o processo todinho. Próximo. Questão do documento. Não. Da terra devoluta, tá, eles tinham qualquer tipo de documento para eles servirem. Eles tinham que provar que eles moravam ali naquele lugar. Às vezes era até um papel assinado pelo dono da farmácia que tinha lá em Uruará, dizendo que esse cara morava naquele lugar, tinha 30 anos, que já comprava qualquer coisa assim. O pessoal do movimento social, eles não tinham documento nenhum, porque eles tinham ocupado uma propriedade privada, o dono tinha, eles não tinham. Então, era muito claro isso aí. Próximo. O tipo de uso da terra. Próximo. Deixa eu ver rápido o que interessa. E aí a gente montou umas hipóteses, que é o que eu queria mostrar para vocês. Quais as hipóteses que a gente, depois de montar aqueles modelos, discutir isso aí, quais as hipóteses que são importantes para a gente aqui? Uma das hipóteses que a gente falou é que o assentamento espontâneo ele só ia ocorrer em terra devoluta e a certa distância da estrada principal, lá no meio do mato mesmo. Tá? Essa é uma das hipóteses. E o outro assentamento, ele está bem pertinho da estrada. Os movimentos sociais não querem botar o pessoal dele lá no meio do mato, sem luz, sem água, sem eletricidade. E era o que tinha. Os outros lá não tinham nada disso. Não tem luz, não tem água, só tem a terra lá. Tá? Próximo. Terra devoluta. Opa, não, anterior.
A terra devoluta, né, está muito longe das cidades, tá? Então essa é uma coisa muito interessante, né? Tem baixo valor, o preço de mercado dela é muito baixo, porque a terra devoluta não tem nada, é só mato lá no Coelho. Tá? Não tem infraestrutura nenhuma, não tem água, não tem luz, não tem nada. Tá? A terra devoluta minimiza o risco de contention. Então, quer dizer, se a terra é devoluta, é do governo, ninguém vai vir aqui e me dar bala. Tá? Então, diminui o risco de luta. Tá? E ela não tem esse suporte político, social que os outros têm. Próximo. Tá? E a gente montou um modelinho logístico. Tá? Um movimento, significava que era assentamento espontâneo, 0, não era. Tá? É bem simples, é ou não é. Tá certo? Essa que era o modelo logístico. Né? E aí a gente tinha umas variáveis. A ideia desse modelo era prever a probabilidade que aquilo ali é um assentamento espontâneo e tentar ver que variáveis afetam o aparecimento desse assentamento espontâneo. Tá? Próximo, por favor. As variáveis, distância. Tá? Então, a hipótese era, quanto mais longe da cidade, maior a probabilidade que vai ser um assentamento espontâneo. Quanto mais perto da cidade, é liderado por movimentos sociais. Muito simples. A gente viu isso no campo. Distância, era longe o negócio. Tá? Conhecimento da área. Como o cara era filho do colono que estava lá, ele conhecia toda a área. Então, conhecimento da área, onde a área está livre, é muito importante para eles. Tá? Porque eu não vou ocupar uma área que já pertence a outro cara. Se eu for ocupar a área que já pertence a outro cara, vou criar conflito. Eles não queriam conflito. Tá? Existência de terra dura, tempo de residência. Então, os caras... O cara do movimento social, eles não residiam lá na área. Eles eram levados da cidade para ocupar e não tinha residência nenhuma. Os caras do movimento espontâneo já tinham 10 anos, 8 anos. O pai já morava 40 anos na região. Então tinha esse tempo de residência muito importante. Tá? Muitos deles tinham um parente que falavam que já morava lá e que diziam para eles assim, aqui tem a terra devoluta. Vem para cá. Aí, o cara disse, mas o que é terra devoluta? É terra do governo. Ninguém usa, vem para cá. Então, eles tinham essa rede de informações para ajudar eles. Próximo. Então, nós desenvolvemos 3 modelos, tá? E fomos testando as variáveis em cada desses modelos. Tá? Isso foi interessante. O próximo. Tá aí, no primeiro modelo, tá? Era a questão com a experiência. Se os caras tinham experiência com essa coisa dessa luta política. Então, o nosso modelo diz assim, se o cara não tiver experiência com luta política, isso aí vai ser espontâneo. Então, se vocês observarem os sinais das variáveis, tá? Então, a luta política ali para a gente era, no questionário, a gente perguntava lá, você já fez greve no MST, já parou carro na estrada? A gente fez várias perguntas para saber se o cara tinha alguma experiência política. A maior parte não tinha no que então. Então, o sinal ali, olha, o sinal negativo, tá? Mostrava que a falta de experiência política aumentava a probabilidade daquele assentamento ser espontâneo. Tá? O sinal deu como a gente esperava para aquilo ali. Próximo. Tá? Próximo. O outro modelo, a gente já botou a questão da variável de conhecimento e distância. Se ele conhecia a área. Tá? Então, a gente observa nesse modelo aí, tá? Essa conhecimento da área é muito importante, tá? Para a criação de movimentos espontâneos. A questão da distância foi uma coisa muito interessante. Essa distância ela deu um sinal contrário ao que a gente esperava. Maior a distância, tá? Maior a probabilidade de ser espontâneo. Ora, se deu um sinal contrário, a distância não era para ser um fator. Tá? Pelo que o modelo está falando. Mas a gente cometeu um erro ali, nesse negócio da distância. Então, para a distância pura, 10 km, 30 km, 26 km, ela não representa o tempo que é gasto para chegar no assentamento. Então, por exemplo, para sair da cidade, para chegar num assentamento, 10 km. Mas esses 10 km é equivalente a 5 horas de carro. Porque a estrada é cada cratera, cada coisa assim. Então,
A distância pura, a gente pode explicar por que ela não parece importante aí, porque a gente botou em quilômetros. Se a gente fosse botado em horas, tá? Esse custo provavelmente ia afetar. Então, a gente consegue explicar, tá? Esse tipo de coisa. Próximo. Tá? E o último modelo, então a gente botou o tempo de residência. Então, quanto maior o tempo de residência, maior a probabilidade que vai ser o assentamento espontâneo. Próximo. Então, a gente conseguiu, com exceção da distância, a gente conseguiu mostrar que variáveis eram importantes para a criação de assentamentos espontâneos. Tá? Então, isso foi muito interessante. E no resultado final, tá? Se você olhar aqui, essa foto da esquerda aqui, o primeiro lá, é 1986. Tá? Então, e aquele negócio branco que você está vendo ali são nuvens. Tá? 86 tinha muita nuvem, mas a gente, onde não tinha nuvem, a gente conseguia ver que tinha bastante floresta, não tinha quase estrada. Olha o que aconteceu em 2010. As estradas aumentaram, tá? E o desmatamento aumenta. Então, você vê isso aí. Esse aí era o assentamento Rio do Peixe. Próximo. Esse é o assentamento Irapuru. O Irapuru é bem colado a Uruará, que foi o primeiro projeto de colonização. Olha 2010, como é que estão as estradas, o montante de desmatamento. Quando o assentamento começou, tá? Olha ali, só tinha aquele pedacinho ali, lá, mas olha ao longo dos anos lá. O pessoal vai chegando, vai criando, vai chegando, vai criando, vai criando, chegando. Quando já está bem aqui, o assentamento já tinha sido legalizado. Tá? Então, esse pessoal já tinha pedido para o INCRA, não teve briga nenhuma, não teve confusão nenhuma, então, não teve contexto que a gente fala. Próximo. Esse é o assentamento Trairão. Olha lá o assentamento Trairão também, a mesma coisa. O formato do assentamento, ele vem depois, da onde as pessoas quando vão marcando a terra, elas vão marcando 100 hectares, depois vem o INCRA e faz o formato do assentamento lá para poder ajudar os caras lá. Próximo. Tá? Quais são as conclusões que a gente tira disso daí? Tá? Primeira coisa que a gente pegou é que as nossas expectativas foram confirmadas. A teoria, a combinação de duas teorias diferentes, uma de ciência política com uma de ciência de uso da terra, funcionava. A gente consegue explicar processos complexos, tá? Juntando teorias. A gente consegue fazer esse tipo de coisa. A outra coisa é que no assentamento espontâneo não existia essa luta que a gente vê na televisão o tempo todo. Isso aí, ela ocorre quando o movimento social estava por trás disso daí. Que eles tinham uma política, tá? Uma ideologia para fazer esse tipo faz parte do processo ideológico desses movimentos sociais. Que era completamente diferente desses outros, onde os caras não tinham nada, eles nem sabiam por que estava acontecendo. O cara morava lá no meio do mato, não tinha luz, não tinha televisão, não tinha nada, eles só tinham a terra deles para trabalhar. Tá? E a gente só descobriu eles porque a gente, por acaso, fazendo entrevista lá, acho, tem alguma coisa errada aqui, que não bate o mapa do INCRA com esse assentamento aqui. Então, a questão do assentamento espontâneo, a luta deles era para a regularização da situação deles. E no outro é para a expropriação da terra. Eram dois processos completamente diferentes. Tá? Mas o resultado final era o mesmo. Aumento do desmatamento na Amazônia. Então, esse que é o resultado final. O processo completamente diferente, mas o resultado o mesmo. Tá? Era só isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado. Essa foto aí é de Uruará. Não, isso aí foi Uruará em 1999. Mas isso aí começou com uma vila, onde todo mundo tinha barraca. Então, os colonos moravam em barraca. Então, isso aí é um polo de atração de pessoas. As cidades, hoje, na Transamazônica, elas servem como polo de atração. Como serve de polo de atração, eles escutam assim, é terra devoluta. Aí, processo, que eu expliquei para vocês, continua.
Então, você vê o aproveitamento de assentamentos o tempo todo para esse são um tipo de processo que ocorre. Estou aberto a perguntas se alguém tiver interesse. Se não, tudo bem, a gente vai almoçar. Obrigado, professor Marcelo Caldas, pela apresentação. E aí fica aberto agora para as perguntas. Quem tiver algumas questões aí pode se manifestar. Alô? Bem, professor Marcelo Caldas. Bem, entendi bem, né, a sua explanação, as hipóteses, né, que levaram às conclusões que são basicamente semelhantes, né, como resultado dos processos. E como a gente trabalha muito hoje na Amazônia, a gente sempre tem o cuidado de diferenciar a distância geográfica e a distância econômica. Eu acho que essa é uma questão muito relevante, dadas as dificuldades que tem de acesso dentro do espaço geográfico. Aí eu lhe pergunto se houve esse cuidado de utilizar uma medida de distância econômica para verificar se havia uma mudança relevante na distribuição de probabilidade lá no seu modelo. Houve, mas é aquela coisa, quando a gente monta um questionário, tá, a gente monta pensando em algumas coisinhas. Né? Depois a gente aplica o questionário, coleta dados, a gente começa a olhar os dados, eu devia ter feito isso. Não é assim que funciona? Quem faz questionário vê logo isso daí, eu devia ter perguntado isso. Aí já é tarde, né, esse negócio. Então, houve essa preocupação. O que a gente tentou usar a distância, porque usando a teoria de Van Tunnel, a teoria de Rent de Van Tunnel, quer dizer, maior a distância, maior o custo. Tá certo? Maior a distância, maior o custo. E aí foi que a gente usou a distância em quilômetros. Mas, na verdade, era para ter pensado assim, olha, a distância é importante, mas o importante mesmo é o tempo que leva para chegar naquele lugar. Porque esse que é o verdadeiro custo. Porque o cara, quando cobra, ele cobra lá para levar a gente de um lugar para outro lá, ele pergunta, onde é que você mora? Eu moro nessa cidade, vai levar 3 horas daqui para lá, custa tanto. E a gente não pensou nesse detalhe. Então, essa que é a grande coisa. Que a gente, é um detalhe de experiência de campo que deveria ter sido observado, assim, olha, é o tempo e não o custo. A gente pensou nisso, tá? Mas é aquele negócio, depois que coletou tudo, fez o negócio, é que veio o estalo. Então, essa é uma das coisas que quem faz trabalho de campo. A questão de experiência para poder pensar, testar o questionário. Não, testar o questionário, ter certeza que a gente coletou já é fundamental para isso aí. A gente pensou, André. Pensou, mas já era tarde. A oportunidade, né, do professor Marcelo aqui conosco. Eu estava falando para o professor André, né, nós temos o custo Brasil, né, temos o custo Amazônia. Né? Eu acho que o interessante desse estudo, eu sou professor da Faculdade de Ciências Econômicas, acho que tem muita gente nova aqui, né, eu trabalho mais com o pessoal do final do curso, por conta da gestão do Instituto, mas eu tive a oportunidade de conhecer, a mesma experiência logo no início da formação, como já professor, e depois, em 2000, a Transamazônica, na verdade, Belo Monte. Né? Eu fui fazer parte de uma equipe que trabalhou no EIA-RIMA de Belo Monte. Então, eu estive nessa região em 2000 e depois passei, entre 2002 e 2007, atuando com o Programa Nacional da Reforma Agrária, o PRONERA, nesses assentamentos, de Pacajá até Uruará. Cheguei até Uruará e depois eu fui em direção o outro lado, né, pegando Aveiro, Itaituba, só não cheguei em Jacareacanga e lá em Novo Progresso. E para mim era muito impactante ver esse aspecto dos assentamentos dentro de uma realidade que você mostrou ali, né, da transformação, né, do início dos anos 2000 até 2010, 2012,
Então, é muito importante essa análise, que nós tivemos acesso a esses estudos na época, como eu estava comentando para o professor. O que eu perguntaria, não levando em consideração somente o aspecto do assentamento, eu não vi na apresentação a questão da mineração. Hoje tem sido muito debatido por nós, eu faço até um estudo com o pessoal do NAIA sobre Canaã dos Carajás. Nós estamos fazendo um estudo sobre o plano diretor. E quando eu cheguei em Canaã dos Carajás, a questão era a mineração, né? A mineração tal. Mas aí, à medida que a gente foi aprofundando os estudos, o que é que nós identificamos? Isso que o professor chamou a atenção. A ocupação de terras públicas. Terras que na década de 70, porque está ali próximo para Paraupebas, né, que foi a Serra dos Carajás, né, que foi o início ali da mineração, e as áreas que fazem parte do município hoje de Canaã dos Carajás, que era de Paraupebas, eram terras que eram, digamos, separadas para a colonização. Acontece que não houve a colonização. Houve, na verdade, uma apropriação de terras públicas por grandes fazendeiros que transformaram-os em grandes glebas. Isso nós encontramos agora. Uma dessas fazendas, eu estava até calculando há pouco, né, em torno de 6 mil alqueires. Salvo o meu cálculo aqui, se não estiver errado, acho que são 16 mil hectares. Vocês imaginem, eu passei por essa fazenda em vários municípios, ali de Canaã dos Carajás e na fronteira de outros municípios, e nós estávamos sempre próximo dessa fazenda, que eram fazendas, áreas anteriormente pensadas para a colonização, e que foram ocupadas, né, por essas fazendas, por fazendas, por grandes fazendeiros. E hoje essa área, só para vocês terem uma ideia, ela está sendo impressionada pela Vale, né? Não somente pela Vale, pelas empresas que são terceirizadas pela Vale, porque é uma área de grande mineração. O que eu localizei no campo? Acampamentos, não tem assentamentos. Não, tem assentamentos, mas é um formato, como você chamou a atenção, mais vinculado ao INCRA, mas muitos acampamentos espontâneos. Esses ligados ao movimento social, seja ao MST, seja a CONTAG, né? São esses dois movimentos que nós localizamos. Mas uma coisa bastante contraditória, porque é uma área de mineração. Eles estão ali assentados, ocupando, né, a área, mas a expectativa deles já é de retirada, porque a mineração está chegando, é uma área da Vale do Rio Doce. Então, vejo a complexidade, né, desse tema, não somente do ponto de vista do assentamento, né, do avanço do desmatamento, né, pelas informações, mas também como esse aspecto da mineração, das áreas de mineração, elas têm uma grande contribuição, e é uma alteração completa, né, a gente observou lá. Então, a importância desses estudos para demonstrar o quanto nós precisamos entender essas dinâmicas, né, do ponto de vista do desenvolvimento agrário do Brasil, especificamente na Amazônia, no estado do Pará, que é como se nós tivéssemos o conceito de fronteira, né, em movimento. Eu achei bem para os estudantes de economia da graduação, para os estudantes da pós, o que o professor chamou a atenção aqui, porque eu fui diretor da faculdade de economia. Quando os estudantes vinham reclamar, poxa, nosso curso é muito teórico. Eu brincava com eles, cara, vocês não estão vendo nada de teoria, porque eles queriam a tal da prática, né? Vejam o que o professor chamou a atenção. A importância dos conceitos, a importância da teoria. E você vai, né, do ponto de vista das análises, mesmo ali você retorna, né, para poder aprimorar. Então, veja a importância de um debate como esse para entender este campo de pesquisa e outros que nós precisamos aprimorar do ponto de vista conceitual e daquilo que ele pode, né, orientar em termos de ações de política pública, ações voltadas para o desenvolvimento. Mas esse processo das glebas, você falou aí, a gente observou lá também. Mas aí eu tive que separar o que eu ia apresentar aqui para poder facilitar a coisa. Então, esses movimentos de concentração de terra ocorrem. Não é todo mundo que fica na terra. Então, a gente viu lá que eu disse assim, mas peraí, você começou com 100 hectares, você botou aqui no seu questionário que você está com 500, isso é porque o fulano de tal ali não quis vender, eu fui lá e comprei o dele. Aí o cara passou de ser assentado para ser latifundiário, ser dentro do assentamento. Não, tem muito disso que acontece lá. Então, a gente se vê esse tipo de coisa
muito forte acontecendo lá. Mas são detalhes que a gente coleta nos dados, a gente observa, não, e aí a gente tem que separar e tem que pensar muito em termos do projeto de pesquisa. Para que foi o projeto de pesquisa? Qual o objetivo? Eu não quero resolver o problema do mundo, né? Quero resolver o problema da nossa pesquisa aqui. Então, essa coisa que eu falo muito para os meus estudantes lá. Primeiro, pensa em resolver seu problema aqui, depois você vê o que sobrar, você vai publicando aí depois. Dessas coisinhas assim, essas coisas que a gente tenta ensinar. Agora, fundamental aqui para o pessoal, os estudantes aqui, a teoria é muito importante, porque sem a teoria você não consegue montar os modelos conceituais que vão ajudar você a entender os processos. Então, essa é a questão mais importante, né? A gente, nos primeiros 2 anos de faculdade, é a questão de aprender a teoria. Aprender a teoria e ver como e decidir o que eu quero fazer. Minha área é economia aplicada, isso aí é bem aplicado mesmo. Então, essa aqui agora. Agora, tem um pessoal, eu tenho colegas da economia, não, que o negócio deles é aplicar modelos macroeconômicos, não sei o quê, é a especialidade deles. Então, a gente vai, ao longo do tempo, né, a gente vai selecionando dentro da economia aquilo que a gente gosta mais e o que não gosta menos. É que nem virar médico. Tá? O médico, tem um médico que diz assim, ó, quer saber, rapaz, eu vou tratar de coração. O resto lá, estômago, esse negócio assim, eu não quero saber disso aí, não. Economia é a mesma coisa. Você vai dentro da economia, você vai... Tem uns caras que vão estudar desenvolvimento econômico. Tá? A nível macro, vai ser keynesiano, vai ser Chicago Boys, vai ser... Eu não queria nada disso. Eu queria ir para o campo. Tá? Eu queria ir para o campo, trabalhar com o produtor, entender as coisas dele e tentar reproduzir aquilo ali no computador. E não tentar ver como é que eu conseguia testar essas variáveis. Então, não desanime, é parte do processo. Mais alguma questão? Professor, bom dia. Eu me chamo Joelson, sou discente daqui do curso de Economia. Aí eu estava lembrando assim de alguns estudos do meu tempo de ensino médio também, e aí se falava muito de agrovila. E eu queria entender qual é a diferença das agrovilas para esse modelo de assentamento. Bom, as agrovilas, elas é uma evolução do assentamento. Então, se você observar uma das minhas figuras ali, você vai ver as casas todas de cimento, todas montadinhas direitinho. Aquilo ali já é o processo de desenvolvimento. Então, eles saem daqueles acampamentos, o professor falou do acampamento, muitas dessas áreas, primeiro eles acampam, criam um lugar lá onde eles podem sobreviver, plantar, e ao longo do processo, quando o assentamento é reconhecido, eles passam a ter investimento. O governo começa a dar crédito para eles, aí tem crédito para construir a casa, tem crédito para botar cerca, tem crédito para comprar gado, comprar semente e assim por diante. E a agrovila, ela faz parte do processo de desenvolvimento do assentamento. Não, o assentamento tem que ter um plano de desenvolvimento. E nesse plano de desenvolvimento vem a agrovila. Tá? Esse é um processo que já está de consolidação do assentamento. Bom, acho que pelo avançado da hora... Em breve, mas para parabenizar o professor Marcelo, né, pela excelente apresentação. Né, e, como foi colocado aqui, né, é um debate que envolve a questão teórica, a empiria, né, mas, acima de tudo, a busca pela compreensão e o entendimento de um problema que faz parte, que está no contexto regional. Né, então, essa é a relevância de você, dentro do contexto da economia, da ciência econômica, ampliando para outras áreas do conhecimento, isso é importante enfatizar, que se volta para buscar entender e compreender, né, essencialmente um problema que está relacionado com a nossa região, né, que é, acima de tudo, pelo que o professor colocou aqui, iniciado, startado a partir de políticas governamentais, né, a partir dos anos 60, da década de 60.
Então, essas políticas governamentais atraíram, né, essencialmente, uma migração, uma forte migração para a nossa região, para a Amazônia, para o nosso estado. E, professor, só enfatizando, isso tem a ver, inclusive, com a nossa história, uma parte da minha família vem desses movimentos migratórios, né, para aquela região da Transamazônica, a BR-230, ali de Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, né, Uruará, que também tive a oportunidade de conhecer, familiares que residem ainda hoje lá em Uruará. Então, são experiências de vida nossas que estão diretamente relacionadas com o que foi aqui muito bem apresentado pelo professor Marcelo, né, e que comprova, né, efetivamente, que o debate da ciência econômica ele não é um debate essencialmente teórico. Obviamente, envolve a questão teórica, mas muito mais do que isso, ele se expande, né, avança para a questão metodológica, empírica, para, ao fim e ao cabo, subsidiar tomadas de políticas, de decisões de políticas públicas, né? E olha que aqui nós estamos discutindo um campo muito vasto, né? Nem estamos envolvendo aqui o financiamento das políticas pelo FNO, enfim, né? Das indústrias, das empresas que têm também, que afeta diretamente também essa questão. Então é isso, né? Mais uma vez, professor, muito obrigado pela brilhante palestra, né? Obrigado aos nossos alunos, nosso público aqui, né? Nossos professores, professor Alexandre, professor Ricardo, professor Marcelo, professor André, né? Professor Wallace. É isso. Parabéns a todos. Antes de encerrar, eu queria chamar a atenção para um detalhe muito interessante, principalmente para os estudantes de graduação. Então, a gente, quando é novo, a gente pensa que a gente vai aprender um negócio e não vai aplicar aquilo direto, vai sair da sala com diploma, vai encontrar uma empresa, vai trabalhar aquele negócio lá. Não é isso que a universidade ensina para a gente. A universidade, ela existe para ensinar a gente a pensar. Essa que é fundamental. A universidade existe para ensinar a gente a resolver problema. Então, conforme o problema, você consegue aplicar aquilo que aprendeu. Então, essa é uma das coisas fundamentais da universidade. Isso que eu passo para os meus alunos. Então, a gente, quando sai da universidade, dependendo de onde você vai trabalhar, você vai ter que reaprender muita coisa. Vai ter que aprender muita coisa com a exigência do trabalho. Tá? E a universidade não te ensinou aquilo. A universidade te ensinou a pensar. Então, como é que eu vou resolver esse problema que agora eu tenho na mão? É por isso que vocês estão aqui. Tá? Então, não fiquem naquelas... não, você pode se tornar um grande economista, não tem a menor dúvida. Tá? Mas o fundamental é que o grande economista, ele sabe pensar. Então, essa é a grande diferença. Tá? Se você não pensar, botar a cabeça no lugar, para que eu aprendi aquilo ali? Então, como é que eu posso aplicar aqui? Olha, por exemplo, eu escolhi esse trabalho aqui exatamente por causa de discussão, de pensar. Tá? Como ele me falou que era muito estudante de graduação, eu disse, então vou botar um negócio lá para eles pensarem, lá para ver como é que funciona. É assim que funciona lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito disso. As crianças lá são botadas para pensar desde pequenininho. Então, para botar a cabeça, eles leem muito, pensar, aquela coisa. Eles vão para a universidade, eles fazem muita pergunta. Eles estão ali para pensar. Então, essa que é o fundamental. Então, não desanime, de novo. A economia é boa. O que foi apresentado aqui é o contexto da Transamazônica, da região de Marabá, mais, né, ao sul, e outras regiões ao sul. Mas a experiência dos assentamentos, elas avançam nos sistemas agroflorestais. Acho que a gente tem que chamar a atenção disso, né? Eu trabalhei a minha tese nessa região aqui do Baixo Tocantins. Então, eu vivi, né, a instalação desse primeiro assentamento agroflorestal que é lá em Abaetetuba. É uma outra realidade, né? Até pela condição de ilhas, tudo mais. Mas além dos sistemas agroflorestais, que é uma tentativa de resolver essa questão, né, de manter a floresta em pé, eu estava citando para ele a experiência do Anapu, né, com a irmã Dorothy, com o movimento social, em relação aos programas de assentamento de desenvolvimento sustentável. Eu não lembro se era esse título, mas acho que era esse. Projeto de Desenvolvimento Sustentável, em que a ênfase era manter a floresta em pé. Eu conheci essas experiências. Então, houve na própria Transamazônica uma tendência, né, de se constituir esses projetos de sistemas agroflorestais para poder dar conta desse debate ambiental.
Pode acabar. Bom, pessoal, então, encerrar a atividade de hoje, agradecer pela presença, pelas perguntas. E à tarde continua, com mais 2 palestrantes, às 16 horas, depois às 17. E aí contamos com a presença de todos. Obrigado.